Tá? Então, meus irmãos, boa noite. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. A gente começa mostrando, que no sábado, dia 20, nós vamos ter aqui a palestra dessa moça desconhecida. Ninguém conhece essa moça aqui não, né? Então, aqui, a nossa querida Rosana vai trazer aqui esse tema, Reminiscências e Tendências, que é uma reedição, dos 15 anos atrás. Quer dizer, quem viu não lembra mais, e quem não viu vai ver. Então, nós façamos todo o possível para a gente estar aqui presente, e certamente vai ser uma noite muito agradável, um estudo muito bom. Eu sou chato, e toda vez que eu venho, eu trago esse quadrinho que eu faço. Na última vez que eu estive aqui, eu não gravo quando, mas deve ter uns 2 meses e meio, a gente tinha 249 inscritos e eram 376 vídeos. Até hoje, que eu fui lá e entrei lá para conferir, 255 inscritos, 391 vídeos. A gente está indo, caminhando devagarzinho, A gente vai aumentando ali. Foram mais 6, não é isso? Se eu não erro a conta, 9 para 15, 6, mais 6 inscritos nesse tempo. E o que a gente pede é que vocês divulguem. Divulguem mais, para que outros mais se inscrevam. Não sou eu que vou ganhar nada com isso, não é o Altair, não é o Luciano, não é a Rosana, não é o Herezê, não é nenhum dos... Não é o Luiz Antônio, tem mais alguém aqui? Elvira, esquecendo mais alguém? É o Josemar, sumiu o nome de Josemar, amigo, desculpa, na hora, então não é... Tem estudante, mas eu estava... o Luiz Fernando. Luiz Jorge. Luiz Fernando é o filho dele. Hoje estou meio atolado. Não são monetizados, nosso canal não é monetizado. Tá? E se um dia for monetizado, se um dia a gente tiver lá, 2 mil, 3 mil, vai ser monetizado. Toda a renda, eu garanto, posso falar comigo com todos os outros, que toda a renda vai ser revertida para as ações sociais da casa. Ninguém aqui tem interesse de ficar com 1 centavo de nada. O nosso interesse é divulgar a doutrina espírita. Nosso interesse é fazer a nossa parte. Ganhar o prêmio Pulitzer. Meus filhos, tá bom. Então tá aí. Já foi, Lu? Pode? Pode? Pode. Então vamos lá. Então vamos estudando. Continuamos, o nosso livro de Consciência e Divinidade, já estamos chegando ao final dele, ainda falta bastante. Estamos na segunda parte ainda, a meditação, ainda no item 2.5, a meditação na prática mediúnica, e o item de hoje é o 58. Vamos lá. Bom, a pergunta 58 é a seguinte: como anular a influência desestabilizadora desses conteúdos psíquicos inferiores, inconscientes, que agem na mente mediúnica? Então, a gente leu isso aí, do que a gente está falando? Não tem como. Então, a gente puxou aqui um pouquinho só do... Pareceu uma coisa. Gente, a gente muda de programa e aí eu vou falar. Não era para fazer isso. Não era para parecer uma outra. Calma, Teixeira, vai ver. Vamos ver se ele só me fala depois que a gente passar o vídeo dele. Porque eu peguei o último, o 57, foi o último item que o Elias estudou semana passada, eu peguei o início da resposta. E no programa que eu fiz lá em casa, que não é mais o PowerPoint, porque eles estão roubando um absurdo, eu tenho que procurar outro programa, estava sempre bonitinho, estava depois eu estava no vídeo. Agora aqui, pelo menos está o som aí, a gente vê ele deve sumir depois. Não foi? Que maravilha! Não foi? Não, não só não. Ela programa.
Paulo Franco conta-nos de uma visita no além que ele foi fazer ao desencarnado presente. Joana de Jesus o levou. E todos estamos silenciosos, silenciosos. E ele também. E Joana se volta para ele e diz: silêncio. E ele achou que tivesse doido, porque ele já estava silencioso. A boca, mas o silêncio que faz barulho no além é o da cabeça, é o da mente. Quantas vezes chegamos e temos espíritos em que a sessão vai começar e a mediunizada está no papo federal. O que verificamos que vai estar no nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes não permite que agora, porque nós calamos a boca e fechamos os olhos, a gente quer orar com essa Pai Nosso, não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se embaralha com as outras coisas que a gente está pensando. Para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer o silêncio interior. Então aí, o nosso Dom Teixeira, né, ele está falando, ele está falando essa questão do silêncio da mente, da concentração. A pergunta não está dando. Tem o livro físico aqui no caso? Não tem, né? Mas a pergunta 57, está ali, fala justamente sobre essa questão, né, do controle mental. O que se pode fazer para esse controle mental? Né? Tem tudo a ver com esse silêncio interior que o Raul está falando. E a resposta começa com aquela frase que o Eliezer leu semana passada, que a mente em desalinho, ela parece um macaco louco, né, que salta de galho em galho, inconsciente e tal. Pena que a gente ficou com isso aí, eu não consigo tirar da frente para ler, mas a ideia da pergunta 57 era essa, é mostrar que há necessidade, né, de uma concentração, há necessidade de você esvaziar a mente dos pensamentos corriqueiros. E com isso, a necessidade de fazer esse treinamento que é feito pela meditação. É disso que a gente está falando. Vamos voltar a pergunta só para a gente não esquecer dela. Ó, como anular a influência desestabilizadora desses conteúdos psíquicos inferiores do inconsciente que age na mente mediúnica? Ou seja, os pensamentos, o Raul falou na mediúnica, né? A pessoa está aqui no bate-papo, aí senta mesmo. Aí fez silêncio do lado de fora, mas do lado de dentro, às vezes, aqueles pensamentos invocados no bate-papo continuam. E isso também é na hora que a gente vai meditar em casa, é na hora que a gente vai estudar em casa. Né? Quem nunca pegou um livro para ler, vai estar preocupado com a conta que tem que pagar e está lendo, depois de 3 páginas ali, opa, não escutei nada, não entendi nada que eu li, tem que voltar para isso. Né? É disso que eu estou falando, a gente tem que focar no estudo, focar no mental, né? Tirar todo pensamento que possa atrapalhar, fazer esse ruído, esse barulho mental, para a gente dar andamento. Então vamos lá agora para a resposta, vou pular aqui e descer. Pronto. Vamos lá. Essa pergunta nos remete à motivação básica que deu origem a este livro. Retornemos à sua apresentação e reflitamos na resposta dada por Divaldo Franco à questão equivalente lá formulada. Ou seja, se a gente for lá na apresentação, né, eu pensei que tinha um livro físico aqui, porque eu não tenho, o meu sumiu. E eu estou fazendo só pelo PDF, mas o Divaldo, ele é perguntado a ele sobre essa questão. Né? Lá no livro, no início do livro, logo na apresentação, os primeiros parágrafos, e é o que vai estar aí, praticamente a mesma coisa. Tá? Depois eu aconselho quem tem o livro, ou então quem tem o PDF, vai lá dar uma olhadinha. Infelizmente a gente não trouxe não tem como trazer o livro físico, e então a gente vai partir daí. Então vamos lá. Ele afirmou que enquanto o sensitivo não se habituar às disciplinas da meditação, os seus registros mediúnicos passarão pelo inconsciente, ali contaminando-se, ao passo que, estando harmonizados, os mesmos
transitarão pelo superconsciente, apresentando-se claros e precisos. O que ele quer dizer com isso? A gente sabe, né, que todo médio interfere um pouquinho, né, na comunicação. Agora, quanto mais a gente tiver com os pensamentos meio desregulados, vamos dizer assim, mais você interfere, mais entra do lado da gente na comunicação. Né? Aí a criatura quer dar uma comunicação, tem uma comunicação sobre um determinado tema. Só que aquele médico tem uma opinião sobre aquele determinado tema. E aquele pensamento dele tem baralhado ali. Aí o pensamento dele interfere na comunicação. Entendeu? Agora, quando o médico é um médico bem preparado, vai para o Divaldo, né, como o Chico, essa interferência é quase zero. Né? Ele até interfere. O Chico interferir? Sim. Tá? Eu sempre dou como exemplo um livro do Chico chamado Motoqueiro no Além. Quem já leu? Eu li porque eu era motoqueiro, sou motoqueiro, desde adolescente, motoqueiro. Então, o relato, Jovens no Além e Motoqueiro no Além, são relatos de jovens, dos anos 60, anos 70, né? Inclusive, assistindo um programa ali na Rede Boa Nova, eu vi o relato de um amigo meu que desencarnou num acidente de automóvel, né? E a gente tinha realmente mania de andar meio corrido naquela época, mas quando a gente corria, ninguém bebia, ninguém fazia nada. Era o popular caravelinho. Então tinham acusado ele de ter consumido álcool. E a comunicação diz que ele não consumiu álcool. Era Lúcio o nome dele. Mais conhecido pela gente como Lucinho. Então, se você vê, o linguajar desses jovens lá era querido mamãezinho, querido papai, o vovô fulano e tal. Isso é Chico, isso não é o jovem, principalmente nos anos 60, anos 70, que a gente chamava o pai de velho, de coroa, né? A mãe de coroa, e a comunicação da gente tinha, em 10 palavras, 11 eram gírias. A comunicação com o Chico Botella não tem gíria. Raros são os termos que posso ter. Então isso é o Chico, a interferência do Chico. Mas é uma interferência positiva, não é uma interferência tendenciosa. Né? Então essa interferência também é boa. Agora, a interferência do médium comum, e a gente tem visto isso em algumas comunicações aí, a gente não vai entrar no médico, mas principalmente no campo político, né? O camarada acha que dá uma comunicação, e aí quando vai ver, concorda com tudo que ele gosta. É o melhor índice de que ele pode estar errando, porque se ela for contrária a tudo que você pensa, como o próprio Kardec falava, né? Ele pensava uma coisa, a comunicação do médico vinha outra, completamente diferente do que ele pensava. Essa você não tem como dizer que você está interferindo. Né? Mas, se ela vem sempre igualzinho que você pensa, você é muito certo. Será possível que aquele médico não erra nunca? Não, é óbvio que ele está ali dando um colorido dele muito forte na comunicação. Parei aonde? Para chegar a essa realização feliz, precisamos compreender o suficiente sobre a natureza do espírito, sobre as sutilezas da sua estrutura psicológica, identificar os disfarces do ego, é o que eu acabei de falar, a tendência que a criatura tem, é o que eu quero que o espírito diga e eu vou interferir na comunicação. O disfarce do ego, sobrepondo-se às conjunturas da transitoriedade física, resolver os conflitos e assumir a preferência pela saúde, pela alegria e pela retidão de caráter. Preferência pela saúde, alegria e retidão de caráter. Principalmente saúde e alegria. Vamos botar mais ainda a tal da alegria. A alegria, que ele se refere aí, muitas vezes não é a alegria que o encarnado pensa. De estar num ambiente festivo, de estar com quem gosta. A alegria que ele está falando aí
Retidão está ligada justamente à retidão de caráter. É a alegria de saber que fez a coisa certa. Sabe, quando você faz uma coisa certa, quando você faz um ato certo, aquilo te dá uma alegria imensa por dentro. Acho que todo mundo já deve ter sentido isso. E quando faz uma coisa errada, automaticamente a consciência te cobra. Na hora você pode até anestesiar e dizer que não. Mas uma hora, quando a ficha cai, o peso vem e vem danado em cima. Né? E aí que a gente começa a aliviar, a gente sempre diz que a culpa é um bom despertador, mas um péssimo companheiro de viagem. Você sentiu a culpa, desperta e vai lá e corrige o erro. Mas não fica cultivando a culpa, não. Mas é essa alegria que ele fala, essa alegria saudável. E a saúde também. Né? O que é a saúde? É você, de repente, ir para a academia com uma bomba para ficar grandão? Não, você está matando o seu corpo. A saúde que está falando aí é você cuidar bem do corpo e cuidar bem do espírito. Está lá no Evangelho, cuidar do espírito e do corpo. Então, é essa saúde e é essa alegria que a retidão de caráter vão proporcionar. Né? Que aquela pessoa que está sempre tentando fazer o certo, sempre tentando fazer o bem, que reconhece, como o Luiz Antônio falou aqui, se reconhece nos erros, né? E que tem sempre, né, Luiz, aquela pessoa amada, né? Que bota o dedão na cara da gente, né? E diz, você fez isso, você fez aquilo, aí você vai diminuindo, igual aquele anúncio da Calói, antigo. Mas você reconhece que precisa consertar. Agradece a Deus que tem essas pessoas. Né? Bom, então vamos lá. Esforços continuados devem ser empreendidos para ler e reler, estudar e reestudar temas doutrinários, psicológicos e comportamentais com a ajuda de especialistas, se necessário, que nos auxiliarão à compreensão de nós mesmos. Ou seja, é por isso que a gente também se reúne aqui. A gente estuda e reestuda, estuda e reestuda, estuda e reestuda. Deve ter gente que diz assim, esse espírito é chato, né? Porque o trabalhador nunca sai daquilo. Está estudando o livro do espírito há 50 anos. Né? E não melhorou. Não sei, se a gente não estudasse o livro do espírito há 50, 60, 70 anos, ia estar muito pior. Né? Toda hora, fica lendo lá, João, com aqueles conselhos da psicologia. Né? Meu Deus, a psicologia é coisa para maluco. Não é, não. É através dessa leitura, dessa releitura desses estudos, que a gente vai se conscientizando. Vai vendo também, você vai começando a ver também de formas diferentes. Sim. Não é aquilo que eu estava pensando, não é isso. Aí você, ou então, não, isso está complementando. É dessa forma. É que cada vez que a gente passa por ali, por aquele ponto, a gente tem uma visão mais aperfeiçoada. Isso é muito importante. Inclusive para a gente aprender a treinar a meditação. Né? Não sei meditar. Semana passada ele exemplo uma coisa muito legal. Você não precisa ficar sentado. Para mim é empate. Né? Tem que fazer um. Vai para a beira da praia, que nem ele foi, senta o olho no mar. Esvazia a cabeça, fica só admirando a natureza. Né? Fica vendo a gaivota lá, mergulhar pegar o peixinho. Né? Faz um pensamento positivo, faz uma oração, está treinando já com meditação. Está por aí. Vamos lá. Destaquemos alguns conceitos sobre o superconsciente já apresentados pela preclara benfeitora espiritual Joana de Ângeles, na questão 38 deste nosso trabalho. Quer dizer, na 38 a gente já estudou lá. Você não me lembra mais não. O tipo e o teco brigam, entendeu? Fica um tempão afastado do outro e não lembra de nada. A área nobre do ser constitui-se fulcro. Foi feio, eu lembrei de fulcro. O fulcro da inspiração divina, equipado com chips ultrassensíveis. Aí se encontram os tesouros da vida transpessoal, irradiando-se do chakra coronário por sucessivas emissões de ondas de pensamento, através dos exercícios de concentração,
meditação e prece. Ou seja, através dessa meditação, dessa concentração, da prece, né? Da oração, e a gente pode fazer isso qualquer hora. Vou passar a dizer aqui, eu quando pego a moto e saio de moto, eu oro, só não fecho o olho. Né? Não dá para fechar o olho, né, Céu? Não dá não. Aí a gente vai, às vezes eu saio do lado do Rio, saio de moto, quando eu chego no centro da cidade, eu não sei nem como é que eu cheguei. Agora vai tão no automático, e a gente vai pensando, a gente vai estar conversando com o Papai do Céu, né? E a gente chega lá. Então, ao desenvolver-se, abre os registros para a captação de outras mentes que se recruzam no mundo extracorpóreo, constituindo-se em celeiro do futuro do ser, por estar em ligação com o psiquismo cósmico. Paulo, é Paulo, né? Dizia, ou Pedro, eu nunca sei. Paulo, né? Que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Só que quem escolhe quem está dentro dessa nuvem sou eu com meus pensamentos. Se eu penso bem, eu vou atrair espíritos que pensam bem. E aí, esses pensamentos vão lá, essas mentes que se cruzam no mundo extracorpóreo. Então eu vou estar realmente pensando ali junto com esses espíritos que vão estar me dando boas intuições, bons pensamentos, bons sentimentos. Se eu penso no negativo, se eu vivo no negativo, também eu vou atrair eles. Então, essa é a ideia. Né? Se eu quero evoluir, eu tenho que buscar, me concentrar no meu pensamento em coisas boas, porque aí vem a intuição de coisas boas. Né? Daqui a pouco eu não falei do sentido vertical e do sentido horizontal da coisa. No sentido vertical, eu sei que não dá exemplo, não. No sentido horizontal, eu sei. Pois bem, consideremos simbolicamente que a viagem para esse supraconsciente, o vir a ser, o que ele vai ser, nós todos somos seres em construção. Então, daqui a algum tempo, a gente vai estar com os andarezinhos a mais na nossa construção, né? É o vir a ser. Vir a ser agora, seja para o alto. A gente está fazendo a coisa. Estamos seguindo para o alto, estamos subindo. Tá? Tal feito, que significa a expansão da consciência, imporia um projetar-se também para baixo, na direção oposta, que representa o nosso passado, em que se apoiam os instintos, o substrato das vivências primitivas. Ou seja, eu estou projetando que eu vou ser consciente, mas eu não consigo esquecer do que fiz do passado. Pelo menos não nessa encarnação. Né? Então, é o vertical. É você crescer sabendo que, olha qual é o sentimento, sabendo quem você é agora, sabendo que você quer ser lá na frente, projetando, trabalhando para isso, mas sem esquecer os seus erros do passado, para não repetir de novo. Né? Isso porque não podemos apenas querer contemplar o céu, rejeitando o inferno, negando-nos a obrigação moral de resgatar os seus conteúdos psíquicos antes de rechaçados. Aí, o Lu de vez em quando fala dessa história do homem velho, né, Lu? A gente não tem que pegar e apagar e matar o homem velho, não tem como. O negócio é educar o homem velho. O homem velho é o nosso passado, são os nossos conceitos, as nossas ações primitivas. Então a gente vai educar o homem velho, não tem como resgatar ele. Né? Aliás, é pela luz que se adquirem forças para recuperar a sombra. Sendo forte na escuridão, que vai iluminar tudo. Até porque nesse passado estão muitas conquistas e reservas de energias que nos fizeram chegar ao ponto atual e nos auxiliarão a chegar mais além. Ou seja, lá, no nosso primitivismo, nós tivemos conquistas para chegar ao ponto que nós estamos. E sem isso, não conseguiríamos chegar ao que a gente quer. Ao nosso mais além. Independentemente das direções citadas para cima e para baixo, temos que considerar as dimensões horizontais da existência, que formam com as outras simbolicamente uma cruz. Né? Dimensões estas que compõem outros aspectos importantes de nossas possibilidades evolutivas.
quando ele saiu, eu pensei, esse horizontal, né? Aí eu liguei na parte do pensamento, quando a gente se liga no pensamento. O vertical seria assim, o que eu quero ser, eu vou pensar na espiritualidade, eu vou orar e tal, né? Lembrando do passado. Mas o horizontal, falando. Termina. Então, o horizontal tem muito a ver com o que a gente é hoje aqui e com o que a gente quer, por exemplo, no estudo, no trabalho. Você às vezes acontece muito isso comigo. Estou querendo fazer uma coisa, né? E não sei como que eu vou fazer. Aí começo a mexer naquilo. E de repente acontece de duas formas. Ou eu começo a fazer e vou fazer e vai sair certo, ou então de repente já vem um negócio, coisa pronta na minha frente, aquela ideia. Ou seja, horizontalmente, um espírito que está mais ou menos na mesma faixa que eu, mas que já sabe fazer aquilo que eu quero fazer, não precisa ser um cara evoluído lá em cima, ele está colaborando com esse meu pensamento. Então eu estou viajando nesse sentido horizontal. Fala agora, Lu. É uma outra interpretação a respeito dessa questão simbólica da cruz, que nós temos duas linhas, né? A horizontal e a vertical. Então, pelo que nós aprendemos, a linha vertical significa ascensão espiritual. Sim. E a linha horizontal seria materialidade. Ou seja, o homem deve tentar sair da horizontalidade da matéria e ascender na verticalidade do espírito. Sim, mas de uma certa forma, mais ou menos o que eu falei. Você tem o vertical e na horizontalidade, você também tem isso. Você pode fazer vários aprendizados dentro da sua horizontalidade, sem se deixar contaminar por uma coisa mais baixa. Né? Enquanto tem gente que perde tempo, né? O lado material só, procurando aprender a fazer bobagem, tem uma inteligência, um cabedal de inteligência enorme, mas só quer fazer bobagem. Tem outros que se esforçam para aprender a fazer coisa mais bem feita, de útil para si ou para os outros, né? E que não estão ligados a uma coisa assim espiritual. Então seria uma coisa mais oriental, horizontal. É passado, presente e futuro, né? Em resumo, né? E o Passado, mais forte. presente e futuro. No presente você está realmente nessa horizontalidade. O futuro talvez seja muito bom. Correspondem às conquistas temporais, a exemplo das profissões, atividade expandida, serviço, burilamento intelectual, todas elas de relevante valor para a autoafirmação do ser. Mais ou menos isso que eu acabei de falar. Ou seja, você se dedica a um estudo, se dedica a aprender um trabalho, aí você saiu daquela faixa de trabalho, não quer aprender outra coisa, vou aprender outra coisa, fazer uma especialização, você está. Na horizontalidade, você está expandindo o seu conhecimento, expandindo o seu ser. A meditação abre veredas para se caminhar em todas essas direções, ensejando a oportunidade para o ser completar-se a cada passo de sua trajetória, tornando passado, presente e futuro um eterno agora. Essa questão dessa meditação, você pode realmente transitar nesse tempo. Né? Verificar o seu passado, né? Pensar naquilo que você já não faz mais, agradecer que já não faz mais, pensar naquilo que você ainda faz, mas que tem que parar de fazer, né? Pensar naquilo que você quer fazer e pensar naquilo que você pode fazer agora na horizontalidade. Isso tudo você pode fazer na meditação. Lembrei era o Terra, né? Que ficava com um chaveiro, uma bilha na mão, pensando, né? Enquanto ele dormia, caía no chão, ele acordava, não sabia o que ia fazer. É mais ou menos por aí. Né? Vamos lá. Acabou. Também já passou um minutinho também, mas está tudo bem. Então a gente voltou aqui para o cartaz da Rosana, a gente agradece a presença de todos e a gente devolve a palavra para o nosso irmão. Isso aí, daqui a pouquinho.